TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. 11/11, quarta-feira, e nós estamos com você em mais um dia do Câmara Esportiva aqui na telinha da sua TV Câmara. E você, quer participar do nosso programa? Dá uma ligadinha pra gente, o telefone é o 32329382. Ah, Mário, eu sou envergonhada, não quero ligar não. Não tem problema. Manda um e-mail com sugestão de pauta, falando sobre um atleta que merece destaque, sobre um esporte amador que você acha bem bacana. Quer saber o e-mail? tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Eu e meu amigo Levi estaremos com você, não é, Levi? Com certeza, Mara. Estaremos juntos com Câmara Esportiva. Muito bem. Mas, Mara, agora eu posso dizer, Levi, né? Porque é tempo que faz sinal. tanto que você se agarrou à esperança. É, dá mais não. Não, né? Porque o Ceará, o meu Ceará, Sim. o Vozão, venceu 5 partidas seguidas. E o Vozão está reagindo. Bastou o Vozão vencer, ABC empatou, Macaé empatou, mas ABC deu um adeus hoje, não, ontem. Em grande estilo. Em grande estilo. E o Bahia, que estava subindo, o ABC atrapalhou a vida do Bahia. E para completar, o Mojimirim, que vai jogar, só para completar a tabela sexta-feira com o ABC, o Mojimirim jogou com o Paysandu, que estava tentando chegar lá entre os 4. Sabe o que aconteceu? O Mojimirim fazia 10 partidas que não vencia. Aí empatou. Complicou a vida do Paysandu. ABC e Mojimirim atrapalhando a vida de Bahia e Paysandu. Vamos ver os gols? Vamos ver então nesse jogo que saiu no empate Daqui em a pouco 2-2. A gente vai ver como, né? Levi disse que se despediu da Série B em grande estilo. Por quê, Levi? Foi bom o jogo? Olha, dava para ter recuperado? Eu vou dizer a você, falando sério, o ABC foi a Salvador, jogou contra a equipe do Bahia, jogou bonito, tá certo? Os meninos, mais uma vez, conseguiram, aí o Chiclete jogou bem, tá certo? O Bismarck e também como é o nome daquele lugar do garotinho do Globo? Agora me deu um branco. Romarinho, todos estiveram bem, o ABC jogou bonito, fez bonito em Salvador, no Arena Fonte Nova. Arena Fonte Nova. O detalhe é que a torcida não gostou lá, né? A torcida de lá, a torcida baiana. Não gostou, porque esperava que o Bahia vencesse fácil o ABC, passasse para o G4. Teve um momento, Mara, que o Bahia, veja só como é futebol. Bahia fez 1-0. Aí o locutor disse: com este resultado, o Bahia está entre os 4 primeiros colocados. Contou com vitória antes do final. Foi. Aí empatou. Quando empatou, o Bahia acaba de sair do Z4. Virou. Bahia sobe de novo. Aí terminou o último jogo, 2-2. O Bahia não tem mais condição. Vamos ver agora então os gols, como é que foi a partida de ontem na Arena Fonte Nova. Confira. Chiesa recebeu na área e chutou colocando 1-0 Bahia. Num chute forte de fora da área, Pingo empatou para o ABC. Roger recebeu livre de marcação e só teve o trabalho de colocar 2-1 Bahia. Ainda no primeiro tempo, Bismarck entrou na área, driblou o goleiro e empatou a partida. Bahia 2, ABC também 2. Levi estava me explicando aqui que mesmo se o ABC ganhasse, também não ia adiantar muita coisa. Porque é o seguinte, o Ceará colocou 13 pontos de vantagem. Só restam 4 jogos. 4 vezes 3, 12. 12. Não serve. Não serve, né, Levi? É uma pena ter agora, 2 equipes do brasileiro na Série C. É uma pena, mas tem muita. As águas vão rolar, né? Tem muita coisa aí pra Eu já comentei com você aqui faz tempo, e eu vi alguns colegas levantando essa bola hoje. Como vai ser difícil a Série C, o Grupo A, Fortaleza, ABC, América, Asa, Confiança,
Botafogo, Remo. Já pensou que coisa, hein? E tá todo mundo torcendo para que o Ceará não caia. Não, é menos um. É menos um para perturbar. Mas se não for o Ceará, vai ser outro time, né? Vem Lógico aí. que assim, o Ceará vem de um bom desempenho. Vem. Né? Talvez sejam 5 partidas desempenho inferior. vitórias. Está em ascensão. Tem o último jogo do Ceará, será em casa com o Macaé. Tem vantagem. Vantagens amplas. Acredito que desses 3 jogos, se o Ceará conseguir, por rodada, ir levando a vantagem, não cai. Então Tomara que não caia. Então você acha que é o time com menor probabilidade de cair é o Ceará, dentre os que estão na degola? E, em termos de perspectiva, né? Em termos de você olhar e dizer, esse aqui tem tendência a não cair. Mas, quem sabe, futebol é uma coisa séria. 3 jogos, de repente o Ceará vai perder os 3. De repente... O Macaé, Levi, muito interessante o que você falou do Mojimirim. sim, Muito interessante. 10 partidas sem Não vencer vencia. e do nada empatou. do nada complicou a vida do pobre do Paysandu, mano. Oh, meu Deus. O Paysandu animado para ir para a Série A, aí o Mogi disse, vai não. Então tal dia é Zezé o jogador do... Esse exemplo é para dizer que futebol é surpresa. É surpresa. Essa frase é muito antiga. É uma caixinha De de surpresa. surpresa. Só termina quando acaba, quando o juiz apita, pronto, aí sabe. Falou em caixinha, vamos dar um abraço para Ana Júlia? É, vai Ana lá. Júlia, tá aí? Ana Ah, Júlia, com certeza. nunca mais você mandou... Vídeos. Porque eu quero ver como é que tá as bonequinhas dela. Nunca mais mandou vídeo, Mandou nunca mais não. mandou foto. Não tô sabendo de nada, viu? Tá, não. Tá bom você mandar um... Vá, chama aí a tia. Tia, ajeita aqui para Maroca e para Levi. É, muito bem. Tô esperando o vídeo, viu? Bom, e agora a gente vai a um breve intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista do universitário que vai falar sobre um documentário, Levi. Você se lembra do... Eu estava no estádio. Estava no estádio? Estava no estádio. Em 1977, eu não era da imprensa, eu era torcedor. Estava lá no estádio, assisti tudo o que ele vai contar aqui. É a batalha... A Batalha de 77. A Batalha de 77. Ele Entre ABC e América, né? Exatamente. O Rodrigo, ele fez parte da produção de um documentário muito interessante, contando essa história que Levi, ó, esteve lá. E você vai saber tudo. Não saia daí que a gente volta já. Diga sim, 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 há um futuro melhor pra mim. Quero voltar com você pra ajudar a LBV. Diga sim, 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 junte-se a mim. Quero voltar com você pra ajudar a LBV. Sim! Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Ordem do dia. Você sabe o que é a ordem do dia? Também não. Não, isso aí eu não sei. A ordem do dia é utilizada para se determinar quais projetos serão discutidos e votados durante as sessões ordinárias. A responsabilidade pela elaboração da ordem do dia é definida no regimento interno da Casa. Tá explicado. O que fazer com materiais que você tem dúvida se podem ser reciclados? Mande para a reciclagem equipamentos de informática, lâmpadas fluorescentes, CDs, DVDs, aerossóis, latas de tinta, brinquedos, madeira, sacos de carvão e pneus. Apesar de serem tóxicos, as usinas aproveitam o acrílico, o plástico, o metal e a prata. Os restos de madeira viram compensados e os pneus se transformam em asfalto e grama sintética. Os brinquedos também podem ser doados ou consertados.
soube que a turma de uma universidade particular está toda de olho nessa entrevista. A entrevista de Rodrigo Ferreira, universitário. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Boa tarde, Mara. Boa tarde, Levi. Boa tarde. Pessoal que está assistindo. Realmente é um prazer estar participando aqui do programa pela primeira vez, né? E por uma causa tão boa que é falar desse documentário, uma partida que ficou marcada aí por ter sido a mais violenta da história do nosso futebol. Verdade. E nesse documentário que você produziu, me conta um pouquinho assim da parte técnica. Como foi a questão de você ligar para as pessoas, de você ter que escutar as entrevistas, muitas histórias bacanas, você e quem participou do documentário escutou? Sim, fui eu e, na verdade, mais 5 amigos, né? Que Diga o nome dos 5. Vamos citar aqui para ninguém ficar com raiva. Boni Neto, Renato Carvalho. Boni Neto, Renato Carvalho. Augusto César. Anuska Teixeira, que era a única mulher que fez parte. Anuska Teixeira. E Daltro Emerenciano. Foram eu e essas 5 pessoas que participaram do documentário. E realmente o documentário teve uma produção, assim, acho que de um mês, né? Pouco mais de um mês para fazer. A gente teve que ligar para jogadores, teve que ligar para profissionais da imprensa, né? Que no documentário a gente fala com 2 profissionais da imprensa e também com 3 jogadores. E a gente teve que escutar essas histórias, a gente até costuma falar porque os professores das disciplinas que a gente teve que fazer esse documentário pediram no máximo 7 minutos de documentário, sendo que a gente tinha material para fazer quase meia hora. É muita coisa, né? Para ter que resumir. Pois é, tivemos que cortar muita coisa legal que eles tinham falado, mas infelizmente ficou esses 7 minutos. Mas deu para foram os personagens, os jogadores que você entrevistou? Você lembra? Assim? Lembro de todos. Foram 2 jogadores do América e um do ABC. O América teve mais porque acabou sendo campeão daquele campeonato. Foi o Ivan Silva, que era lateral direito do América. Pelo lado do ABC, o Danilo Menezes. E o Alberi pelo lado do América. O Alberi estava no América. Muito embora seja o maior ídolo da história do ABC, nesse campeonato ele jogou pelo América e foi campeão pelo América. E é bom lembrar que foi um jogo realizado em 1977 entre ABC e América, um jogo decisivo, aonde uma confusão generalizada, todos os jogadores brigaram, e eu estou falando agora como torcedor, que na época eu estava na torcida. Estava como torcedor. E o retrato do torcedor foi o seguinte: na hora que começaram a brigar, se você fosse americano, se você fosse ABCdista, a gente vibrava. Não era com o gol, não, era quem acertava. Entendeu? Então, houve aquela torcida, aquela manifestação popular. E vamos lá. Inclusive, né, a gente também falou com 2 profissionais de imprensa, como eu falei. Foi o Hélio Câmara, que ele narrou o jogo, né? Narrador da Rádio Cabugi, né? E também com o César Vigílio. Vigílio, que é árbitro. Ex-árbitro de futebol e na época ele era da ativa. Estava na ativa, trabalhando. Quem apitou aquele jogo foi Zé Faville Neto, que era um árbitro reconhecido nacionalmente, né? Ele era da FIFA. Isso. E a confusão começou depois que um jogador do ABC foi expulso, o Anderson, e o Danilo Menezes, né, segundo falou o Ivan Silva, acabou pedindo para que o Anderson levasse um do América com ele. Tinha sido expulso para levar mais um. E então o Anderson acabou partindo em direção do jogador Zeca do América, que era conhecido como mais problemático da equipe do América, e a partir daí desencadeou toda a confusão, né? Foi uma confusão generalizada, todos os atletas foram expulsos, inclusive as comissões técnicas. O campeonato acabou sendo decidido no tribunal, né, no STJD. O América venceu por 7-0, foi decisão unânime dos julgadores lá. Rodrigo, e para você, como foi você tão jovem ter acesso e saber de um fato tão importante da década de 70, né, dos anos de 77? Você imaginava, você já sabia desse fato ou não? Foi você pesquisando algum tema para o seu documentário que você teve esse... isso é legal, vou fazer sobre isso. É verdade, né? Eu não sabia da história do jogo. Os professores deixaram os alunos bem tranquilos para escolher o tema do seu documentário. Cada grupo fez um, a gente foi para o lado do futebol. Acabamos pesquisando, né, sobre o futebol, muito em virtude, porque nesse ano é um ano especial para os clubes de Natal, o BC América. O centenário. Centenário, né? Então a gente procurou fazer algo em cima disso. E pesquisando, falando com Ribamar Cavalcante, que é uma grande enciclopédia aqui do nosso futebol, ele indicou esse jogo, né? A gente não sabia da história desse jogo e acabou que tivemos essa árdua batalha aí de tentar contar essa história. Felizmente conseguimos. E foi muito legal porque acaba que a gente agora está aqui, eu com 19 anos, estou contando uma história que nem pensava em nascer naquele tempo. Exatamente. E tem um fato curioso que eu vi no documentário, foi que o jogo aconteceu, Castelão na época, e quando terminou o jogo, geralmente nos finais de tarde, no domingo, a galera se encontrava no Clube Arsen. Sim, era confraternização, né? Chamava-se, era matinê, uma coisa assim.
Era um nome que colocava uma matinê, que funcionava no final das tardes. Então, o que me conta foi que houve, no dia do jogo, na Arsen, depois do jogo, o que foi que aconteceu? Esse era um fato que até a gente conseguiu desvendar com esse documentário, né? O Danilo Menezes falou que, depois da partida, todos os jogadores do ABC tinham ido se confraternizar nessa Arsen, apesar do time ter, né, perdido o título, todos já sabiam. E o pessoal estava lá tomando sua cerveja, quando de repente chegaram todos os outros jogadores do América, né? E agora? E o próprio Danilo falou no documentário que para ele ia começar outra confusão. Aquele momento, aquele minuto de tensão, né? Exatamente, teve aquele minuto de tensão, aí os jogadores do América chegaram e, para surpresa de todos, pareciam que já tinham esquecido de tudo, começaram a se confraternizar entre eles. Os próprios jogadores do América disseram, pessoal, vamos esquecer, agora vamos tomar gela. Pois é, todo mundo se confraternizou lá e terminou tudo numa boa. Mas esse é o espírito do futebol, né? Levi falou que na época as pessoas vibravam com a briga, que hoje tem também, né? Mas em menor proporção. É diferente. Mas eu achei muito bacana o fato de um jovem falar sobre um assunto de 77. Para isso, você pesquisou, como foi a sua fonte de pesquisa? Na verdade, a gente procurou bastante na internet, né, sobre essa partida. O Ribamar mostrou algumas fotos pra gente daquele jogo, inclusive do momento de pancadaria. Tivemos acesso a todos os dados, como data da partida, o momento que o jogo foi paralisado com a confusão, né, que foi aos 29 do segundo tempo. Enfim, foi um processo bem burocrático, mas que a gente conseguiu juntar todas as informações e felizmente o documentário saiu como a gente planejou. Tinha um jogador chamado Pedro Pradera, que era do ABC. Ele era de Brasília. Quando foi contratado, ele nem estava jogando, ele era motorista de táxi. Sim. Pedro Pradera já faleceu. Pedro Pradera tinha quase 2 metros de altura. Ele me lembro que ele tinha uma fama de fazer embaixadinha e ele colocava a bola aqui no pescoço. No jogo ABC, Alecrim, dentro da área, ele segurou a bola aqui no pescoço e ninguém conseguia tirar. Foi uma coisa interessante. Agora, voltando ao assunto aqui, o Pedro Pradera diziam que ele era faixa preta, que ele derrubava 3 no mundo só. Então ele foi o destaque dessa briga, não foi? É verdade, foi destaque. Inclusive todos os entrevistados falaram no Pedro Pradera, né? Ele também, por ter um vigor físico muito grande, acabou e foi um dos principais personagens daquela briga, né? Ele saiu batendo em todo mundo, até que chegou um momento que o pessoal derrubou ele e foram todos os jogadores da América pra cima dele. Então, nossa! Como o César Vigílio falou no documentário, ele pagou todos os pecados dele naquele momento que ele estava no chão, porque todo mundo foi pra cima dele e ele acabou. Cada um queria tirar uma casquinha. Exatamente. Ele saiu derrubando um, derrubando outro. No momento que derrubaram ele, todo mundo se voltou. Agora, a Alberia, até pouco tempo, tinha muita raiva dele. O Alberia, até pude perceber, assim, que ele até falou, né, no documentário, que o Pradera não jogava futebol, ele dava porrada, né? O objetivo dele no futebol não era jogar, era dar porrada em quem ele visse pela frente. E naquele jogo ele acabou dando demonstração disso, né? Aproveitou que o momento estava um clima tenso e saiu dando em todo mundo. Rodrigo, quem quiser ter acesso a esse documentário que a gente fala aqui e aproveita para elogiar e dar os parabéns a você e a seu grupo, como é que faz para ter acesso a esse documentário? Foi disponibilizado em alguma rede social? Sim, na verdade o documentário está disponibilizado no YouTube, né? Se o pessoal digitar lá Batalha Campal de 77, documentário histórico, vai aparecer a primeira opção. Como já disse, é um documentário que tem 7 minutos e 40 segundos. É algo rápido assim, mas que para quem gosta de futebol eu realmente recomendo para que assista. Principalmente futebol aqui Batalha Campal 77. Você vai ouvir os depoimentos. Aliás, eles fizeram material que sobrou. Então o professor mandou reduzir. Ficou em 7 minutos e 36 segundos. Mas no final do próximo ano, esse semestre? Não, próximo ano. No próximo ano vai ter que ser repetido o novo trabalho. Eles dizem que vão aproveitar o que tem e ampliar. Com o mesmo tema também? Sim, porque a gente na verdade pretende fazer uma versão mais completa desse documentário, né? A gente tem todas as gravações nos nossos computadores, então a gente pretende fazer essa versão mais completa com mais detalhes da partida. E você disse que tinha uma única representante feminina no grupo. Ela se inteirou também do mundo do futebol? Se inteirou, apesar de não gostar tanto, né? Mas ela acabou se inteirando tudo, foi para todas as gravações, participou bastante. Inclusive, realmente deu o máximo dela para que o documentário também Mas isso aí é o foco do jornalismo, né? O jornalista, eu sempre digo,
é um profissional que sabe de todas as profissões, de tudo um pouco. Porque ele vai fazer uma entrevista, ele tem que se inteirar sobre aquela profissão e fica sabendo de tudo, né? É verdade. E você falou que entrevistou jogadores, o juiz que estava na ativa. Dessas entrevistas, qual foi aquela que mais chamou a atenção do grupo, sua, né? E do grupo, talvez? Olha, a minha, falando por mim, eu acho que a do Hélio Câmara, o narrador, foi a que mais chamou a atenção. Porque ele teve aquela visão privilegiada, a visão de cima, né? Ele viu tudo lá, através da cabine da Rádio Globo. E viu os detalhes do Pedro Pradera sendo derrubado, batendo nas pessoas. Enfim, foi aquela entrevista assim que mais deu pra gente imaginar coisas que teriam acontecido naquele momento. É porque o Hélio Câmara começou a falar. Eu estava narrando o jogo. De repente ele teve que narrar a briga. Agora imagine, Mara, a briga, 22 jogadores, comissão técnica, os bancos, e o narrador fica doidinho, né? Olhando pra lá e pra cá. Eu imagino que tenha sido difícil para ele narrar uma briga. E acredito que ele tenha feito de uma forma, né, muito profissional, porque o Rodrigo, que não estava lá, conseguiu absorver, né, um pouco do que foi naquela época. Exatamente. Ele falou tudo tão detalhadamente assim que a gente deu para imaginar como é que estava sendo lá a situação naquele momento, né? Então ele detalhou tudo, os jogadores também falaram algumas coisas interessantes e acabou que tudo saiu perfeitamente. Agora isso não vale a pena colocar em prática, não. Isso passou, isso é só na esquecer. história. Pessoal, briga não leva a coisa nenhuma. E a gente falou aqui em termos de demonstração de torcedores, e observem, após o jogo, poucas horas depois, estavam todos juntos se comemorando. E não adianta levar violência para os estádios, porque eu tenho visto muito depoimento aí, que torcedores vão para o estádio, nem o jogo vê. Só vai atrás de briga. Isso não são torcedores. Bom, eu agradeço a Rodrigo Ferreira, universitário, junto com o grupo, idealizou o documentário Batalha Campal de 77, documento histórico. Acessa lá no YouTube que você vai poder conhecer mais. Se você conhece, reviver um pouco da história, se você não conhece, vale a pena. Rodrigo, parabéns pelo documentário e obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço aqui ter a oportunidade de falar sobre esse documentário para tantas pessoas, né? E deixar o convite aí que você também já fez para o pessoal assistir e participar também, comentar lá, falar o que achou. Enfim, estão todos convidados a assistir. Bacana, comentários positivos, eu tenho certeza. Levi, até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, Mara, um abraço a todos e até amanhã aqui no Câmara Esportiva. Gente, obrigada pela companhia e uma boa tarde. TV Câmara, a TV do povo de Natal.